Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Que bom ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do minicurso Comunicação Eficaz nas Relações Interpessoais. Saibam que vocês são a razão de ser deste minicurso. É com grande satisfação estar aqui para esta conversa de importância vital, que é o fortalecimento de vínculos através de uma comunicação eficaz nas relações interpessoais. Quero agradecer à professora doutora Eleni pela oportunidade que me foi confiada de participar deste congresso. Obrigada, amiga. Quero convidar vocês a fazerem comigo este caminho de reflexão sobre o desenvolvimento de competências comunicacionais que favorecem relações saudáveis entre pessoas. Este minicurso é formado por 5 aulas e vamos caminhar juntos por um território que é, ao mesmo tempo, íntimo e universal. O território dos vínculos humanos. Vamos entender por que nos conectamos, o que costuma nos afastar e, principalmente, quais ferramentas práticas de comunicação podem fortalecer os laços que já temos e ajudar a construir novos, mais saudáveis e mais duradouros. O mapa da nossa jornada já foi iniciado com a aula 1 e hoje vamos começar a aula 2. Na aula 1, vimos o que nos une, os fundamentos psicológicos e neurológicos da conexão humana, as necessidades humanas, o cérebro social, os neurônios espelho, a importância do vínculo, a teoria do apego e a diferença entre o vínculo genuíno e o vínculo superficial. Bastante conteúdo foi estudado. Hoje, na aula 2, vamos mergulhar na comunicação além das palavras, os axiomas, os estilos e as barreiras que sabotam os vínculos sem que a gente perceba. Na aula 3, vamos conhecer a comunicação não violenta, uma linguagem prática para expressar o que sentimos e precisamos sem ferir o outro. Na aula 4, vamos trabalhar a escuta empática e a presença plena, porque vincular-se é, antes de tudo, um ato de atenção. E na nossa última aula, aula 5, vamos fechar com o tema da confiança, da vulnerabilidade e da construção de vínculos que resistem ao tempo. Esta não é uma aula só de teoria. Em cada encontro, eu vou trazer um estudo de caso para tornar o conceito concreto e também vou propor um exercício prático para você aplicar na sua vida, com a intenção de que este conhecimento sobre relações transforme sua vida prática. Então, vamos dar continuidade ao nosso curso de comunicação eficaz nas relações interpessoais, estratégias para o fortalecimento de vínculo. Sou Ednilce Silva de Essa, psicóloga, especialista em neuropsicologia, em avaliação educacional e em autoria educacional, graduada em psicologia, química e administração. Atualmente trabalho com psicoterapia online. Começamos nossa aula 2, comunicação além das palavras. Gostaria de fazer um lembrete antes de começar o conteúdo. Um lembrete para quem está assistindo esta aula e não assistiu a aula 1. Olha, nossa aula 1 está imperdível e recomendo que, se você não assistiu ainda, que depois que esta aula 2 terminar, você possa voltar lá e assistir. E tenho certeza que você vai gostar do conteúdo rico que entregamos sobre por que nos conectamos,
e como a teoria do apego molda nossos vínculos. É um assunto muito interessante, eu sei que você vai gostar. Agora, na nossa aula 2, vamos colocar a lupa sobre a própria comunicação, como ela funciona, o que pode dar errado e por que tantas vezes a intenção de uma pessoa em comunicar e o efeito que ela produz no outro são duas coisas completamente diferentes. Dando continuidade, vamos ver os axiomas da comunicação. Você já deve ter vivido uma situação assim. Disse algo com a melhor das intenções e a outra pessoa reagiu como se você tivesse o atacado. Ou então, você também já presenciou uma outra situação como ficou em silêncio pensando que estava sendo neutro e o outro interpretou aquele seu silêncio como rejeição. Hoje vamos entender a lógica por trás de tudo isso. Por que isso acontece? A Escola de Palo Alto foi um influente núcleo de pesquisa fundado na década de 1950 na Califórnia, reunindo antropólogos e psiquiatras como Gregory Bateson, Paul Watzlawick e Don Jackson. Este grupo revolucionou os estudos da comunicação ao analisá-la de forma sistêmica e comportamental, focado nas interações interpessoais. O estudo realizado por eles estabeleceu um conjunto de ideias que fundamentaram alguns axiomas da comunicação, ou seja, verdades básicas que valem para toda a comunicação humana e que mudam a forma como entendemos os conflitos relacionais. Seguindo aí os axiomas, vamos estudar o axioma 1. O axioma 1 diz o seguinte: é impossível não se comunicar. Você já pensou sobre isso? Que tudo o que a gente faz, usa, pensa ou fala, comunica alguma coisa ao outro. Então, nesses estudiosos, chegaram a essa conclusão, que é impossível não se comunicar. Mesmo sem querer, você está comunicando algo. E isso é muito interessante. O primeiro axioma é talvez o mais surpreendente, como eu disse. É impossível não se comunicar. Mesmo o silêncio comunica. A ausência de resposta a uma mensagem também comunica algo. Se você está numa sala com outra pessoa e evita olhar para ela, você está comunicando. Talvez comunicando um desconforto, talvez desinteresse, talvez raiva. Não existe a opção de não comunicar nada. Existe, no máximo, a ilusão de que o silêncio é neutro. Vamos a um estudo de caso. Pense em um casal em que um dos parceiros, depois de uma discussão, decide não falar mais sobre o assunto e segue a noite em silêncio, achando que está sendo maduro ao não alimentar o conflito. O outro parceiro, no entanto, recebe aquele silêncio como uma mensagem extremamente clara, distância, talvez até punição. A intenção de um e a interpretação do outro são completamente diferentes, e isso é o axioma 1 em ação. O axioma 2: toda comunicação tem um nível de conteúdo e um nível de relação.
Vamos observar esse aqui no axioma 2. O segundo axioma que eu quero destacar diz o seguinte: toda comunicação acontece em dois níveis. O nível de conteúdo, que é o que da mensagem. Sobre o que essa pessoa está falando, está comunicando, esse é o conteúdo. O outro nível é o nível de relação, o como e o que isso diz sobre o vínculo entre as pessoas. Quando alguém diz, você esqueceu de novo de lavar a louça, o conteúdo é factual, a louça não foi lavada. Mas o nível relacional pode carregar muito mais. Pode comunicar, eu não confio em você, ou então, eu me sinto sozinha cuidando da casa. Ou outra interpretação, eu não sou prioridade para você. É frequente nesse segundo nível, que é o nível da relação, né, o nível relacional, que moram os conflitos mais profundos. E é nele, nesse nível relacional, que vamos trabalhar bastante nas próximas aulas, especialmente quando chegarmos à comunicação não violenta. O axioma 3 diz o seguinte: a pontuação da sequência de eventos. Vamos entender o que é que isso significa. O terceiro axioma fala sobre pontuação da sequência de eventos. Um nome complicado até, para uma ideia muito simples. Em um conflito, cada pessoa costuma achar que está reagindo ao comportamento da outra, criando uma história de causa e efeito, que coloca a culpa do lado de fora. Vamos a um estudo de caso para a gente entender melhor. Um exemplo clássico, descrito originalmente pelos próprios autores da escola de Palo Alto. Imagine um casal em que ele se torna mais quieto e ela passa a cobrar mais atenção dele. Na visão dele, ele reage assim, ele fica mais quieto, baseado em quê? Eu fico quieto porque ela só me cobra e me critica. E aí ele reage dessa forma. Eu vou ficar quietinho aqui no meu canto, porque para evitar essa cobrança e a crítica da outra pessoa. Ele pontua a sequência como se ela tivesse começado o ciclo com a cobrança. Na visão dela, ela pensa o seguinte: eu cobro porque ele está sempre quieto e distante. Ela pontua a sequência como se ele tivesse começado com silêncio. Os dois estão certos, dentro da própria pontuação, e os dois estão incompletos. Porque, na realidade, trata-se de um ciclo contínuo de retroalimentação, sem um início objetivo. Reconhecer isso é libertador. Em muitos conflitos, a pergunta quem começou é menos útil do que a pergunta que ciclo nós dois estamos alimentando e como podemos interromper esse ciclo juntos. Comunicação não é sobre quem está certo, é sobre o ciclo que criamos juntos. Vamos ver aqui tipos e estilos de comunicação. Agora que entendemos esses princípios gerais ou axiomas, né, que nós acabamos de falar sobre os 3 axiomas, vamos olhar para os estilos de comunicação, os padrões que cada pessoa tende a usar, especialmente sob estresse ou conflito. 4 estilos
São o passivo, o outro estilo, o agressivo, o outro passivo-agressivo e o outro assertivo. Então, nós vamos ver esses 4 estilos de comunicação agora. Esses estilos de comunicação são amplamente descritos na literatura de comunicação interpessoal e em abordagens de treinamento assertivo. O primeiro estilo, dentre os 4 estilos de comunicação, é o estilo passivo. O estilo passivo é caracterizado por evitar expressar as próprias necessidades, opiniões ou limites, geralmente por medo de conflito ou de desagradar. A pessoa passiva, ou a pessoa que tem esse estilo passivo de se comunicar, tende a dizer: tudo bem, está tudo ótimo, mesmo quando não está tudo bem. E a acumulação de insatisfações que, com o tempo, podem se transformar em ressentimento silencioso. E você se identificou com esse estilo de comunicação? Vamos ver o segundo. Esse só foi o primeiro. O segundo estilo de comunicação é o estilo agressivo. O estilo agressivo, ao contrário do estilo anterior, que foi o passivo, esse estilo agressivo, ele expressa necessidades e opiniões de forma que desrespeita o espaço do outro por meio de um tom elevado, acusações, desqualificação. O estilo agressivo costuma ganhar a discussão no curto prazo, mas corrói a confiança e a segurança do vínculo no longo prazo. E aí, quem se identificou com o estilo agressivo? Vamos para o terceiro estilo, que é o passivo-agressivo. Esse terceiro estilo de comunicação, que é o passivo-agressivo, né? Ele tem um nome interessante. Ele pegou o nome do primeiro estilo e juntou com o nome do segundo estilo. Vamos ver o que é que quer dizer esse estilo de comunicação passivo-agressivo. É uma combinação curiosa. A pessoa não expressa diretamente sua insatisfação, mas a comunica de forma indireta por meio de sarcasmo, puxões de orelha, disfarçados de piada, silêncios estratégicos, atrasos sem querer. É um estilo especialmente desgastante para vínculos, porque cria uma sensação de instabilidade. Nunca se sabe exatamente o que a pessoa está sentindo, porque ele não demonstra claramente. Algo aconteceu e ele ficou insatisfeito, ele disfarça, como se está tudo bem, não, compreendo, está tudo ótimo, não se preocupe. Mas de forma indireta, né, por meio de sarcasmo, puxões de orelha, algumas piadinhas, não é? Silêncios estratégicos, ele demonstra a sua insatisfação. Por isso o nome passivo-agressivo. Ele demonstra que está tudo bem, que ele não se importa, ele não está chateado, ele não está insatisfeito, está tudo ok, mas as suas ações demonstram essa insatisfação de forma a atingir o outro. Daí o termo agressivo. O último, né, e quarto estilo de comunicação é o estilo assertivo. O quarto estilo que vamos buscar desenvolver ao longo deste curso é o estilo assertivo. A comunicação assertiva
expressa necessidades, opiniões e limites de forma clara, direta, firme e respeitosa, sem violentar o outro, mas também sem se anular. É o equilíbrio entre cuidar de si e cuidar do vínculo. A pessoa que tem um estilo de comunicação assertivo, ele prioriza o vínculo, ele quer manter o vínculo, ele não quer que esse vínculo seja quebrado. Ele cuida de si, mas também ele valoriza o vínculo, ele cuida do vínculo. A assertividade é igual a clareza mais respeito, ao mesmo tempo, clareza e respeito. Algumas pessoas confundem a palavra assertivo como se fosse dar uma resposta certa. Mas o radical da palavra assertivo não é o mesmo da palavra certa. Algo correto, né? Então, assertivo é ser direto, firme, de forma respeitosa e não acertar, né? Deixar claro aí que assertivo não é acertar uma questão, acertar uma, uma atividade, não é? Assertivo é ter uma postura firme, direta, clara, respeitosa. Vamos para um estudo de caso, que aí vai trazer mais clareza, né, para esses estilos de comunicação que nós vimos. Nós já vimos os 4: o passivo, o passivo-agressivo e o quarto, que é o assertivo. Vamos ao nosso estudo de caso. Imagine que um amigo combinou de te ajudar numa mudança e de última hora ele cancelou. Pela terceira vez. A resposta passiva seria engolir a frustração e dizer: sem problema, fica para a próxima. Por dentro, guardando mágoa. A resposta agressiva seria: você é um amigo péssimo. Nunca posso contar com você. A resposta passivo-agressiva seria comentar de forma irônica nas redes sociais. Para a pessoa não disse nada, tá tudo bem. Mas indiretamente lá nas redes sociais, comenta de forma irônica, com piadinhas, sobre amigos que só aparecem quando precisa de alguma coisa, né? E a resposta assertiva, de que forma seria nesse caso aqui que nós estamos estudando? A resposta assertiva seria algo como: eu fiquei frustrado, porque essa é a terceira vez que combinamos e você cancela de última hora. Isso tem me afetado. Eu queria entender o que está acontecendo e também combinar com você uma forma diferente de lidar com isso da próxima vez. Veja como a versão assertiva nomeia o sentimento, porque a pessoa falou que se sente frustrado, né? A resposta assertiva começa assim: eu fiquei frustrado. Então, ele está revelando um sentimento. Descreve o fato sem acusação generalizante. Tipo, toda vez que eu marco com você, na última hora você desiste. Não, ele diz assim: porque essa é a terceira vez que combinamos e você cancela de última hora. Esse é o fato. Na resposta assertiva, depois que ele descreve o fato sem acusação, abre espaço para o diálogo, sem deixar de ser direto. No final, ele coloca: eu queria entender o que está acontecendo e também combinar com você uma forma diferente de lidar com isso da próxima vez. Abre o diálogo. O que é que está acontecendo?
Por que que é a terceira vez que você combina comigo e desmarca de última hora? Então, dá espaço para o diálogo, para a conversa. Dando continuidade, vamos trabalhar agora as barreiras da comunicação vinculante. Vamos fechar a aula de hoje olhando para as barreiras mais comuns que impedem que a comunicação realmente fortaleça os vínculos. Barreiras da comunicação ou ruídos são obstáculos que dificultam ou impedem a correta transmissão e compreensão de uma mensagem entre o emissor e o receptor. Elas distorcem a informação e podem causar mal-entendidos tanto no ambiente pessoal quanto no corporativo ou na empresa, no ambiente de trabalho. Barreiras comuns, como suposições, julgamentos, generalizações, são as três barreiras mais comuns. A primeira barreira é a suposição. Agir como se soubéssemos o que o outro está pensando ou sentindo, sem, contudo, perguntar nada. Ele não respondeu a mensagem, então ele está chateado comigo. Pode ser verdade, mas pode ser que o celular dele simplesmente ficou sem bateria, ou outra situação. Suposições não verificadas são um dos combustíveis mais comuns de mal-entendidos. A segunda barreira é o julgamento precoce. Ouvir o começo de uma frase e já decidir mentalmente o que vai responder, ou já rotular a pessoa. Ele é egoísta, ela é controladora, em vez de tentar entender a situação específica. Uma outra barreira que nós podemos citar é a barreira das generalizações. Palavras como sempre, nunca. Exemplo, você sempre chega atrasado. É uma generalização. Ou então, você nunca me escuta. É outra generalização. Essas generalizações raramente são literalmente verdadeiras e colocam a outra pessoa numa posição defensiva, porque sente que está sendo definida por um rótulo e não por um comportamento específico em um momento específico. Ou seja, se a pessoa chega atrasado uma vez e o outro já diz, você sempre chega atrasado. Então você está generalizando, pegando uma situação e já colocando um rótulo na pessoa, que a pessoa não tem responsabilidade com o horário que foi combinado, sempre chega atrasada. Seguindo o nosso conteúdo, nós vamos falar sobre os padrões destrutivos da comunicação vinculante. Nós vimos as barreiras, agora nós vamos falar sobre os padrões destrutivos da comunicação vinculante. Vou citar 4 padrões aqui destrutivos. Um é a crítica, o outro o desprezo, o outro a defensividade e o outro a esquiva. O psicólogo John Gottman, um dos pesquisadores mais respeitados no estudo de relacionamentos de longo prazo, autor de décadas de pesquisa observacionais com casais, identificou 4 padrões de comunicação tão destrutivos para um vínculo que os chamou de os 4 cavaleiros do Apocalipse dos relacionamentos.
Ele considera esses 4 padrões de comunicação os mais destrutivos. O primeiro padrão destrutivo é a crítica. Não a crítica pontual sobre um comportamento, mas o ataque ao caráter da pessoa. Exemplo: você é egoísta. Em vez de fiquei magoada quando você não me avisou. Então, ao invés de dizer para a pessoa ficou magoada porque você não me avisou e tal, você já rotula. Você é egoísta. O segundo padrão destrutivo da comunicação vinculante, ou seja, a comunicação que estabelece vínculo com o outro, é o desprezo. Considerado por Gottman o mais destrutivo dos 4. Ele citou os 4, e dentre os 4 padrões, o desprezo é o mais destrutivo de todos. A comunicação que vem de uma posição de superioridade moral, quando alguém despreza o outro, esse alguém se coloca numa posição de superioridade moral. E que esse desprezo pode vir, não é, com uma roupagem de sarcasmo, ironia cruel, rolar os olhos, tratar o outro como inferior. Então, são padrões destrutivos. O terceiro é a defensividade. Responder a uma queixa com contra-ataque ou justificativa, em vez de ouvir o ponto do outro, a opinião do outro. Você já responde na defensiva, contra-atacando o outro. O quarto padrão destrutivo da comunicação vinculante é a esquiva. Quando uma pessoa simplesmente se desconecta da conversa, física ou emocionalmente, recusando a se engajar. Não, tá tudo bem, eu vou ficar aqui, começa a não participar mais da conversa, vai se esquivando, se afastando, não é? Ou fisicamente, ou apenas emocionalmente. Às vezes continua no ambiente, mas continua de uma forma totalmente desconectada, afastada da conversa, para de interagir. A boa notícia da pesquisa de Gottman é que ele também identificou os antídotos para cada um desses padrões. E é exatamente isso que vamos desenvolver nas próximas aulas. A crítica pode ser substituída pela expressão de sentimentos e necessidades específicas, que é o coração da comunicação não violenta, nosso tema da aula 3. O desprezo pode ser substituído pela cultura de apreço e respeito. A defensividade pode ser substituída pela responsabilidade compartilhada. E a esquiva pode ser substituída pela autorregulação emocional e o retorno ao diálogo. Vamos fazer agora uma atividade prática para ficar claro, não é? O nosso conteúdo da aula 2. Reflita sobre estas perguntas. Nós temos aqui 3 perguntas e o exercício inicial é fazer uma reflexão sobre essas perguntas. A1. Pense na sua última discussão ou desentendimento com alguém importante. Qual dos 4 estilos de comunicação? Nós vimos que são 4 estilos de comunicação: o passivo, o agressivo, passivo-agressivo ou assertivo. Desses 4 estilos de comunicação, nessa discussão ou desentendimento com alguém importante, você considera que qual tipo de estilo de comunicação predominou na sua fala? E na fala da outra pessoa? Interessante esse exercício.
de autoobservação e de observação do outro. O 2. Você reconhece na sua forma de se comunicar sob estresse algum dos 4 padrões destrutivos da comunicação? Quais são os padrões destrutivos da comunicação? Crítica ao caráter, desprezo, defensividade ou esquiva. Não precisa se julgar por isso. Praticamente todo mundo recorre a algum deles em momentos de cansaço ou mágoa. O objetivo aqui desse exercício é apenas reconhecer o padrão, porque só conseguimos mudar o que conseguimos ver. O terceiro e último é: pense em uma frase que você costuma dizer no calor de uma discussão e reescreva esta frase no estilo assertivo, nomeando o sentimento e o fato específico, sem generalização e sem ataque ao caráter do outro. Vão ficar aí esses exercícios, eu gostaria que vocês fizessem, respondessem, anotassem, que são exercícios importantes para o autoconhecimento, para que a gente possa desenvolver uma comunicação vinculante. Chegando, próximo ao final da nossa aula, vamos recapitular o que nós vimos. Hoje, vimos que não existe não comunicar. Até o silêncio fala. Vimos que toda comunicação acontece em 2 níveis, o do conteúdo e da relação, e que muitos conflitos moram justamente nesse segundo nível, que é o nível da relação. Conhecemos os 4 estilos de comunicação e reconhecemos a importância da assertividade. E terminamos com os 4 padrões destrutivos: a crítica, o desprezo, a defensividade e a esquiva. Os grandes vilões silenciosos dos vínculos duradouros. Na nossa próxima aula, vamos aprender uma ferramenta prática e poderosa para transformar tudo isso em ação. O nome dessa prática é comunicação não violenta, criada por Marshall Rosenberg, uma verdadeira linguagem do vínculo. Te espero lá. O assunto é muito interessante e você não pode perder. Chegando ao final da nossa aula, temos aqui os nossos contatos. Se você ficou com alguma dúvida ou tem interesse em marcar uma sessão de psicoterapia comigo, entre em contato. Sou psicóloga clínica e atendo online. Aqui estão os meus contatos, WhatsApp e Instagram. Temos aqui um e-book sobre habilidades sociais. Esse tema é muito importante para nós que somos seres sociais. Para nos relacionarmos bem, de forma empática, a necessidade de desenvolver as habilidades sociais é muito importante. Você pode adquiri-lo através desse WhatsApp que está aí na tela. Esse e-book foi elaborado com a linguagem bem clara e acessível. Para você ter uma noção, listei aqui alguns dos temas abordados, o que são habilidades sociais, a neurociência das conexões, comunicação assertiva, empatia, habilidade que transforma, a escuta ativa, gestão de conflitos e negociação, autoestima e autoconhecimento, habilidades sociais no trabalho e liderança, entre outros temas que o e-book aborda. Temos um segundo e-book que é sobre letramento emocional. Letramento emocional ou vocabulário emocional, Esse tema é igualmente importante como o de habilidades sociais. O letramento emocional ou vocabulário emocional é fundamental para o autoconhecimento e para as relações interpessoais. Nossa dimensão emocional
precisa ser acolhida e reconhecida como parceira importante em todas as funções do nosso organismo. Em todas as funções do nosso organismo, a emoção está presente e a gente precisa reconhecer que ela está ali e precisa entender o que ela está comunicando. Letramento emocional é importantíssimo para as nossas vidas. Você pode adquiri-lo através desse WhatsApp aí, que está na tela, o número. Esse e-book foi elaborado, né, com a linguagem bem clara, bem compreensível. E para que vocês tenham uma noção do conteúdo, listei aqui alguns dos temas abordados nesse e-book. O que é letramento emocional, as emoções no cérebro, os pilares do letramento emocional, vocabulário emocional, emoções e relacionamentos, letramento emocional, infância e educação, regulação emocional, letramento emocional e saúde emocional e uma vida emocional letrada. Aqui estão as referências consultadas para a elaboração desta aula. E assim, nossa segunda aula chega ao fim e espero vocês na próxima aula para um assunto muito interessante que é a comunicação não violenta. E muito obrigada a todos, a atenção de vocês, espero todos vocês na aula 3.